Nossa aula hoje será sobre o patim yang, aquela bolinha. Ele não é difícil, tá? Vamos prestar atenção nas regrinhas e nas exceções. Depois vamos ver os exemplos. Quando esse patim está no final da palavra, o som dele é o som do nosso NG. Vamos ver alguns exemplos. Kabang, kabang. Olha só, o som do NG é tão curtinho que a gente quase não escuta o som do G. Kabang. Sarang, sarang, sarang. Bem curtinho. É só travar um pouquinho a pronúncia lá no final. Tenta segurar esse G lá dentro da sua boca, tá? Sarang. Cuidado para não deixar essa pronúncia soar como se tivéssemos um nian no final, aquela consoante com som de N. Agora vamos ver com relação ao nosso patim yang ser sucedido de vogais. Olha só, a vogal nunca aparece sozinha. Ela sempre aparece numa sílaba acompanhada dessa bolinha. Não existe a possibilidade de encontrarmos a vogal sozinha numa sílaba. Então, nós precisamos aprender a lidar com esse fato e saber que, se depois do nosso patim yang vem uma sílaba com vogal, isso quer dizer que teremos outro yang na sílaba seguinte. Se isso acontecer, precisamos ter um pouquinho de cuidado, mas nada difícil de entender. Podem acontecer duas coisas diferentes aí. Vamos ver a primeira situação. O mais fácil, claro. Vamos unir o nosso patinho com a vogal da sílaba seguinte, fazendo de conta que a bolinha, o yang, da sílaba seguinte, que acompanha a vogal, permanece sem som. Nesse caso, precisamos ter cuidado com relação à pronúncia do G. Nós pronunciamos ele com som de NG, mas temos que ter cuidado para não pronunciá-lo com um G muito forte. É bem fraquinho. Vamos tentar? É como se esse G estivesse preso lá no fundo da garganta. Goyangyi, goyangyi, goyangyi. Mais uma. Ganhadi, ganhadi, ganhadi. Horanyi, horanyi, horanyi. O som do G, do nosso NG, como traduzimos, quase não aparece. Gongwon, gongwon, gongwon. Cuidado novamente para não pronunciar com o som do nian, o som do n. Gongwon não. Gongwon, gongwon, gongwon. A gente vai pegar com o tempo, não se preocupa se não conseguir de primeira, tá? O importante é entender o que acontece segundo a regrinha. Pyongari, pyongari, pyongari. Ojinho, ojinho, ojinho. Pronto, agora vimos o primeiro caso, quando o patim yang é sucedido dele mesmo. O que quer dizer que ele está sucedido do som de uma vogal, já que ele não tem som nenhum quando está na mesma sílaba na frente da vogal. Nós vimos aí, por exemplo, goyangyi. Essa bolinha da última sílaba, junto com o i, não é batinho. Então, ela não tem som. O que fazemos é unir o batinho com o som da vogal, tendo cuidado, claro, de não pronunciar o som do G muito forte. Isso acontece para que não gere dúvidas na pronúncia. Se a gente pronunciar muito forte, vai soar como se tivéssemos uma consoante G na última sílaba junto com o I, e não um yang. Isso fará com que o ouvinte perceba que você está pronunciando incorretamente, porque só seria pronunciado dessa forma se tivéssemos a consoante G junto com o I lá no final. Mas o correto é goyangyi. Se vocês perceberem, nem todos os coreanos seguem as regras gramaticais ao pé da letra, mas nós precisamos aprender todas elas para buscar a melhor pronúncia possível, não é? Então, agora que já vimos o primeiro caso do patim yang ser sucedido por ele mesmo, ou, melhor dizendo, pelo som de uma vogal, vamos ver agora o segundo caso. Novamente teremos o patim yang sucedido por outro yang na sílaba seguinte. O que vai acontecer aqui é que temos palavras compostas. Isso significa que devemos ter mais atenção. Quando isso acontecer, em vez de simplesmente pronunciar o patim junto com a vogal,
e descartar o yang da sílaba seguinte, nós iremos nasalizar o yang da sílaba seguinte. Nós iremos ler o patim yang com o som do NG, normalmente, como já estávamos fazendo até agora, lá no final da palavra, sucedido de vogal. Agora também, sucedido de vogal novamente, claro, porque vai vir um outro yang, só que nesse caso nós iremos pronunciar o yang da sílaba seguinte. De que forma? Nasalizado, com o som do niam, com o som do nosso N. Agora que já sabemos que se a palavra é composta, iremos nasalizar o yang da sílaba seguinte, fazer com que ele seja pronunciado com o som do niam, o som semelhante ao nosso N. Vamos praticar com alguns exemplos. Nós temos 3 exemplos aqui, vejam só. Konnyot, 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 konnyot. Olha o som do niam, o som do N na segunda sílaba, nyot. Isso não atrapalha a pronúncia do patim. Konnyot. Só não precisa travar aquele G no fundo da garganta. A gente vai fazer naturalmente. Tanto o patim quanto a consoante seguinte, que agora vai ter som nasal, serão lidos de forma nasal. Konnyot. Konnyot significa xarope de soja. Nesse caso, a gente consegue ver que konnyot não é só xarope, não é só soja, mas sim xarope de soja. É uma palavrinha composta. Vamos ver mais um. Shikyonyo. Olha a nasalização da bolinha do yang na sílaba que vem depois do patim. O som vai ser de niam, o som do N. Shikyonyo, shikyonyo, shikyonyo. O som do NG do patim, realmente a gente não vai ouvir. Tudo vai ficar nasal. É assim que nós chamamos o fenômeno nasalização. Nasalizamos o som entre o patim e a consoante da sílaba seguinte. Palavras compostas em coreano não são separadas por hífen, como temos em português. Nós só vamos aprender conforme virmos o vocabulário. Não tem como a gente diferenciar, já que não tem essa separação por hífen. Em português, nós temos palavras compostas como pé de moleque. Pé tem um significado, moleque tem significado. O de é uma preposição. Já em coreano não temos essa estrutura. Precisaremos sim aprender vocabulário. A menos que estejamos lendo um texto relacionado a esses assuntos, por exemplo, um texto sobre o xarope de soja, um texto sobre óleos de cozinha. Nós não precisaremos nos preocupar muito com isso agora. É importante que saibamos a regrinha. Quando for necessário aplicar, caso tenhamos dúvidas, voltaremos aqui na videoaula para ver como pronunciar, tá? O importante é lembrarmos que, se não for uma palavra composta, isso significa que a minha consoante que vem na sílaba seguinte é o yang, mas não é uma palavra composta. É uma sílaba comum dentro de uma palavrinha simples, normal. Nesse caso, eu só leio o meu patim com o som vogal da sílaba seguinte, como nós lemos em goyangi, ganhadi. Agora temos mais uma coisa importante também para falar. Mesmo sendo palavra composta, temos exceções. A exceção aqui é a palavrinha tungyungmun. Tungyungmun. Vejam que nós não nasalizamos o som da bolinha na segunda sílaba. Se fosse nasal, nós pronunciaríamos tangyungmun, tangyungmun. Mas nós pronunciamos tangyungmun, tangyungmun, tangyungmun. Não temos o som nasal. Se tivéssemos o som nasal na bolinha, na segunda sílaba, que é a sílaba que sucede o nosso patim yang, nós leríamos tangyungmun, tangyungmun, tangyungmun. É bem sutil a diferença, né? Estamos aqui apenas conhecendo as regrinhas, tentando aplicá-las. Não se preocupem, o importante, repito, é aprendermos as regrinhas para praticar mais à frente. Se até aqui você entendeu bem, legal, vamos seguir. Se ficou alguma dúvida, tenta voltar um pouquinho o vídeo e fazer anotações no seu caderno. Na hora da interação, nós podemos esclarecer melhor, tá bom? Vamos ver agora o nosso patim yang sucedido das demais consoantes, porque dele mesmo nós já vimos, que também é o caso de dizer
que estava sendo sucedido de vogal. Agora, com as demais consoantes, vamos ver o que acontece. E falando de consoantes, a primeira coisa que precisamos saber é que se as consoantes que vierem depois do nosso patim yang forem essas do quadrinho ao lado, nós iremos lê-las de maneira mais clara, mais limpa, mais semelhante à pronúncia delas em português. Não é aquela pronúncia de antes, k, t, p, sh, ch, mas sim mais limpo, mais claro. Jungkook, Jungkook. Não precisa reforçar a consoante da sílaba seguinte, tá? Só falar ela de maneira mais limpa, o som do G mesmo, do G. Jungkook. Olha mais uma. Ondongyi, Ondongyi. Cuidado que temos aí bastante batins, não é? São 2. Olha só a próxima. Gombuheyo, Gombuheyo, Gombuheyo. A consoante que tem o som de P vai ter o som bem claro, bem semelhante ao nosso B em português mesmo. Gombuheyo. Vamos ver mais uma? Gongju, Gongju, Ju, Ju, Ju. O som do nosso J mesmo. Gongju. Vamos ver mais uma para fechar aqui? Jongso, Jongso. O Sheot também é lido como S tranquilamente em português. Agora, não sendo esse o caso, se o nosso patim yang for sucedido de outras consoantes, nós podemos ler tranquilamente. Vejam, por exemplo, uma palavra muito conhecida por todos nós. Chongmal, Chongmal. O patim está ali, o som do G quase não aparece. Chongmal, Chongmal. E aí lemos tranquilamente. Não precisamos fazer nenhuma alteração. Mais um exemplo. Chadongcha, Chadongcha, Chadongcha. Lemos tranquilamente também, nada é alterado. Lembrando que não precisa reforçar o som do G, do NG do nosso patim. Kanankun, Kanankun. Agora vamos ver o caso da nasalização desse patim. Esse patim, na verdade, só possui o fenômeno da nasalização. Até agora, nós aprendemos que o fenômeno da nasalização acontece quando, depois do nosso patim, temos as consoantes miam, niam e o riet. Mas para o caso do patim yang, nós não precisaremos nos preocupar com tantas coisas. A nasalização só vai acontecer quando a consoante da sílaba seguinte for o riet. Por que isso? Vejam, o yang já é uma consoante nasal. Esse som do NG é um som nasalizado. A consoante miam também já é nasal. A consoante niam também já é nasal. Então, quando eles se encontrarem, naturalmente o som será nasal. Não precisaremos nos preocupar ou fazer nada. E esse fenômeno só vai acontecer quando o nosso patim yang for sucedido da consoante riet. Vamos ver exemplos para vocês entenderem o que acontece melhor. Tetunion, Tetunion, Tetunion. Presidente. Essa palavrinha é usada para presidente de países, tá? Chongni, 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 Chongni. Pronúncia nasal. Quando o nosso patim yang encontrar a consoante riet na sílaba seguinte, o som tem que ser nasal. Faremos o quê? Transformaremos a pronúncia do riet em o som do niam, o som do nosso N. Tinyak, tinyak, ting. Olha, cuidado para não fazer tim. Tim não pode. O som é do NG sem que o G apareça. Ting, ting, tinyak, tinyak. Estranho, não é? A gente não está habituado, mas é normal sentir essa dificuldade no início. Com o tempo nós vamos melhorar. Sabe quem não melhora? Quem não pratica, concordam? Vamos fechar por aqui a aula de hoje, para podermos praticar juntos na interação. Qualquer dúvida, anota no caderno que iremos esclarecer na interação, tá? Eu vou me despedir por aqui. Obrigada por ter assistido até o final. Annyeong!